E aí, galera do sétimo ano, tudo bem? Então, nós já estamos aí na segunda semana do PET 4 de Geografia, tudo bem? E nesse conteúdo de Geografia, nós estaremos vendo aí sobre crescimento vegetativo, taxas de natalidade, mortalidade, analfabetismo, entre outras coisas. Lembrando que esse é um vídeo de explicação do conteúdo. Teremos outro vídeo de correção das atividades. Mas vamos direto lá para o conteúdo já para a gente poder falar sobre eles. Tudo bem? Fique por dentro dos conceitos. PIB, Produto Interno Bruto per capita e concentração de renda. Vamos lá ao texto. Uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município é analisar o PIB per capita, por pessoa, de seus habitantes. Para calcular esse índice econômico, divide o produto interno bruto pelo total da população. Em 2016, o PIB per capita anual do brasileiro foi de R$ 30.407, tá? Per capita. Entretanto, esse valor é uma média que não traduz a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. A maior parte da riqueza encontra-se concentrada na mão de uma parcela mínima da população. Pessoal, olha como esse PIB, eles precisam calcular a economia de alguma maneira. Então eles criaram essa maneira aí para poder estar calculando. Só que essa maneira é uma maneira que não é fidedigna, quer dizer, ela não é uma maneira que traduz corretamente a economia da população. Sabe por quê? Porque eles vão pegar, por exemplo, eles vão pegar a cidade, imagina a cidade de Uberlândia, né? A cidade de Uberlândia é uma cidade já com bom nível de desenvolvimento, com muitas indústrias, fábricas. Os donos dessas indústrias e dessas fábricas, eles produzem muito durante os anos, muito. Mas tem muita gente que mora em Uberlândia também, por exemplo, que não tem nem emprego, desempregado. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam a renda de tudo que foi produzido, né, durante o ano, pega aqueles milhões de reais e divide pela quantidade de pessoas que moram naquela cidade. E a partir disso ele tem a renda per capita, quer dizer, a renda por pessoa. Só que essa renda por pessoa não quer dizer que todo mundo ganhou aquilo. Nessa média que eles fizeram aqui, falando que a média per capita, quer dizer, por pessoa, deu 30.407 por ano. Mas isso quer dizer o quê? Que uma grande parcela da população, quando muito, ganhou aí 6 mil, 8 mil, 10 mil reais em um ano. Né? Agora, eu sou o dono da indústria que vai ganhar ali talvez muitos milhões por ano. Então, essa diferença é muito grande, tá? Mas o PIB, essa renda per capita, ela proporciona esse tipo de leitura, tudo bem? Então vamos lá, educação. A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Embora o Brasil tenha avançado nesse campo nas últimas décadas, há muito a ser feito. A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem nem ler nem escrever. No ano de 2015 no Brasil, essa taxa era de 8%. 8% da população não sabia nem ler e nem escrever em 2015, tá? E longevidade. Longevidade. Aqui eu já vou adiantar para vocês, quando a gente fala de renda per capita, quando a gente fala de educação e quando a gente fala dessa próxima palavrinha aqui, que é longevidade, essas três palavrinhas juntas, elas que medem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de estados, cidades ou países. Eu vou explicar melhor, Jazinho, tudo bem? Então vamos lá, longevidade. Longevidade é o mesmo do que expectativa de vida. Eles fazem uma média geral de quantos anos determinada população vai viver. Tá? Então, por exemplo, eu morava em uma cidade, em outro estado, e nessa cidade a longevidade, uma vez, eles postaram lá que na época foi a maior do estado, as pessoas viveriam em média 78 anos. Aí, lembrando que isso é uma média, né? 78 anos.
Devia ter gente que ia recém-nascido ia falecer, infelizmente, adolescentes iam morrer, adultos iam morrer, mas a grande maioria, fazendo a média geral da população, seria de 78 anos, tudo bem? Então vamos ler aqui, ó. Um país longevo é aquele em que a população apresenta uma expectativa de vida elevada. A boa qualidade de serviços de saúde que afetam diretamente as taxas de mortalidade adulta e infantil é essencial para aumentar a expectativa de vida da população. A longevidade da população brasileira aumentou muito nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. No entanto, isso não ocorre da mesma maneira em todos os estados. Pessoal, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento tecnológico ajuda muito. Imagina uma pessoa que viveu há 100 anos atrás. Uma pessoa que viveu há 100 anos atrás não tinha praticamente nenhum tipo de medicamento, os médicos dos hospitais não tinham tanto conhecimento, não existiam as máquinas que existem hoje para poder operar o paciente, né? Então, fazer aqueles diagnósticos, uma série de coisas que nós temos hoje em dia. Então, normalmente, o desenvolvimento, quanto mais desenvolvido se é, maior é a longevidade da população. E isso a gente pode observar a diferença nos países. Quando a gente pega um país de primeiro e um de terceiro mundo, exemplo, quando a gente pega um país africano, né, uma Etiópia, né, que vai ver lá qual que é a longevidade de alguém que mora na Etiópia, é de aproximadamente 53 anos. Enquanto de alguém que mora nos Estados Unidos já é mais de 80 anos. Então, olha o quanto é diferente. Mas por que essa diferença se estamos vivendo agora na mesma época? É porque um país desenvolvido, ele tem tecnologia e recursos para cuidar melhor de sua população do que um país que ainda está em desenvolvimento, tá? Então isso aí eu queria que vocês entendessem, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês? IDH. Essa palavrinha vocês vão ver falar demais, né? É o Índice de Desenvolvimento Humano. E o que que mede o Índice de Desenvolvimento Humano? Longevidade, educação e a renda per capita. Essas três coisinhas. Mas vamos ver o que está falando aqui, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de um município, estado ou país, leva em consideração para ser calculado a renda, a educação e a longevidade. Então não se esqueçam, esses três fatores aqui é o que serve para se calcular o IDH de um país. O IDH, para ficar mais fácil para vocês entenderem, imaginem como se o IDH fosse a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá? Imagina, a tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, ele vai classificar. Você vai ver a tabela do Campeonato Brasileiro, tem aqueles países, aqueles times que são os melhores, que estão lá em cima, o primeiro lugar, segundo, terceiro da tabela, e tem aqueles últimos que estão lá naquela parte lá do rebaixamento, os últimos países. Então tá, o IDH é muito parecido, ele vai classificar os países entre os melhores países para se viver e os piores países em desenvolvimento, os piores países para se viver. Tudo bem? Continuando. Seu valor varia entre 1, 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor será a qualidade de vida. Aí você pode parar e falar assim, ó, professor, mas 0 e 1 não tem muita coisa, tem, é porque eles colocam ali 0,001, 0,002, então que chega até 999, 0,999 para passar para 1. Então, na verdade, é como se fosse de 0 a 1000, tá? E aí, aqui mais abaixo, está falando que o Brasil, nas últimas décadas, em 2015, alcançou o valor de 0,774. Isso aqui é num geral, tá? Levando em consideração o Brasil como um todo. Mas eu coloquei aqui rapidinho para vocês verem, vou mudar a tela aqui para vocês verem. Olha prata. Prata, o índice de desenvolvimento é 0,695. Então nós estamos abaixo do nível de desenvolvimento que é esperado, né, pelo Brasil aí. Continuando a leitura. Que é considerado elevado e é bem superior ao registrado em 1990. Então, pessoal, para vocês entenderem,
Vai de 0 até 999, para você entender essa conta. Então, você vai até 999, o Brasil deu 774. Você pode falar assim, poxa, mas então nós não estamos tão ruins assim, não é verdade? Estamos muito ruins, pessoal. Para você ter ideia, o Brasil hoje ocupa a posição número 75. Existem 74 países que estão na frente do Brasil em termos de qualidade de vida. Vocês sabiam disso? Né? E lembrando que existem 200 e poucos países no mundo, é uma classificação muito ruim, porque nós temos a quinta maior população, o quinto maior território, né? Então a gente fica muito para trás. É muito ruim isso aí, tudo bem? Mas espero ter ajudado vocês e até a próxima, pessoal. Um abraço e até a próxima, tá?